É bom ver você novamente. Gus Fring não é apenas um vilão. Ele é um pesadelo vestido de terno. É o tipo de homem que pode vender frango pra você durante o dia e enterrar você no deserto à noite. Breaking Bad nos apresentou muitos personagens de sangue frio. Mas Gus, ele é o vilão principal. Educado, maligno, sem dúvida, mas maligno mesmo assim. As pessoas não apenas o temem, você teme o quanto respeita. Nunca se pode confiar em um viciado em drogas. Vamos ser honestos. A maioria dos vilões surge na tela gritando ameaças, quebrando coisas, e sendo de forma geral, pessoas desagradáveis e óbvias. Não é o caso de Gus. Ele é do tipo que se aproxima de você sem que você perceba. Você desconfia que ele está tramando algo errado. Mas não consegue evitar confiar nele. E de repente, ele revela um monstro que existe dentro dele. Pode-se dizer também que a coisa mais impressionante sobre ele é que usa terno o ano inteiro, no calor do Novo México, e nunca sua, ao contrário de Walter White, que parecia estressado durante a maior parte da série. Não, não, não. Escute. Dinheiro. Esconder dinheiro. Falando sobre o Sr. White, existem muitas semelhanças entre ele e Gus Fring. Os dois homens são dois lados da mesma moeda, gênios em suas áreas que prosperaram com controle e precisão. Os dois começaram de forma humilde, Walt como um professor de química subestimado, e Gus como um dono quieto de uma rede de fast food. E os dois construíram impérios por meio de pura inteligência e falta de piedade. Eles eram cuidadosos, calculistas e sempre 2 passos à frente de todos os outros. No entanto, os dois homens eram muito diferentes. Não acho que sejamos parecidos de forma alguma, Sr. White. Ficou claro desde o começo que Gus era especial. Antes de me adiantar, vamos voltar ao momento em que fomos apresentados a Gustavo Fring. No episódio 11 da segunda temporada, Walter White e Jesse Pinkman estão desesperados para encontrar um distribuidor para sua metanfetamina cristal azul, quando Saul Goodman recomenda que eles encontrem o Homem do Frango. Nome estranho para o chefão do crime, mas é exatamente isso que torna Gus único. Então lá está Walter, sentado no Los Pollos Hermanos, o restaurante de fast food familiar e inocente, procurando por um chefão do tráfico. E quem aparece? Um homem educado, bem vestido, pronto para anotar os pedidos dele. Não houve entrada dramática. Não houve trilha sonora assustadora. Apenas Gus se misturando casualmente ao ambiente, como se não estivesse administrando um império de drogas de milhões de dólares paralelamente. Se Walter White tivesse qualquer ideia de quão frio e calculista Gus Fring era, ele provavelmente teria voltado a vender sua substância azul de dentro de uma van. Mas não. Walt estava desesperado. Ele precisava de alguém com conexões, recursos e habilidade para manter tudo discreto. Além disso, Walter era um manipulador mestre. Ele não se importava em fazer negócios com indivíduos perigosos, porque tinha certeza de que sempre poderia superá-los em esperteza. Assim como fez com Emílio Koyama e Crazy Eight, que eram assassinos impiedosos. Não demorou muito para Walt perceber que havia entrado direto na toca do leão. Gus não era como os outros traficantes que Walter havia lidado e até matado. Gus era o estrategista que governava com mão de ferro, e sem piedade. Para apreciar melhor esse personagem, você precisa saber o que o motiva. Antes de ser o Homem do Frango, Gus tinha um parceiro chamado Max. Max não era apenas um sócio nos negócios, ele era família. A única pessoa em quem Gus confiava completamente. Juntos, eles tentaram apresentar seu negócio de drogas ao cartel mexicano. Foi um grande erro. Isso resultou na morte de Max. Hector Salamanca, o elemento imprevisível do cartel, atirou em Max bem na frente de Gus, como uma demonstração de poder. Gus foi obrigado a engolir sua raiva. A partir daquele momento, Gus não era mais apenas um futuro chefão do tráfico. Ele se tornou uma máquina de vingança. E Hector era seu principal inimigo. Todo o império dele não era apenas sobre dinheiro ou poder. Era sobre desmontar o cartel, peça por peça, enquanto fazia com que pensassem que ele era o melhor amigo deles. Gus jogou o jogo mais longo possível, sorrindo para as pessoas que planejava destruir. Ele não queria apenas vingança. Aqueles que o traíam não eram simplesmente mortos, eles eram apagados da face da terra. No primeiro episódio da terceira temporada, vemos Gus lidar com alguns vilões aterrorizantes quando somos apresentados aos gêmeos Salamanca. Esses caras não simplesmente entraram na tela. Eles saíram do submundo como algo saído direto de um pesadelo. E isso nos deixou todos assustados. A cena começa com os gêmeos Salamanca, Mako e Leonel, saindo do carro como 2 terminadores gêmeos em missão. A missão deles era matar Walter White, em vingança pela morte do primo deles, Tuco Salamanca. Esses caras não precisam de diálogo para comunicar suas intenções mortais. Não eram assassinos comuns. Eram assassinos com uma presença quase sobrenatural. Você sabia que Walt não teria chance. Uma vez que esses homens chegassem até Walt, estaria acabado. É aqui que Gus Fring, o estrategista com um plano para tudo, entra em ação.
Gus via os primos não como forças imparáveis, mas como peças no tabuleiro de xadrez dele. Ele não podia permitir que eles matassem Walt. Não, ele precisava de Walter White. Então o que ele fez? Redirecionou a vingança deles. Gus convenceu os primos de que o verdadeiro culpado pela morte de Tuco era Hank Schrader, o agente da DEA e cunhado de Walt. Não era completamente falso. Hank havia puxado o gatilho. Mas a manipulação de Gus era toda sobre proteger os interesses dele ao apontar os primos na direção de Hank. Gus ganhou tempo e manteve sua operação funcionando sem problemas. Ao mesmo tempo, ele também garantiu que Hank fosse avisado sobre o perigo para que pudesse se defender. Apesar de estar em menor número e com menos armamento, Hank conseguiu matar um dos primos e feriu gravemente o outro, que morreu mais tarde no hospital. Foi o fim de dois dos vilões mais terríveis da série. Apesar do ódio que Walt sentia por Gus, ele não teve escolha a não ser agradecer a ele por cuidar dos gêmeos e também por salvar a vida de Hank. Obrigado. Obrigado novamente. De nada, Sr. White. Entregar a notícia da morte deles ao tio deles, Hector Salamanca, foi um prazer absoluto para Gus. Mas Gus estava apenas aquecendo. Seu próximo alvo era outro jogador importante no cartel, Juan Bolsa. Quando Juan Bolsa aparece pela primeira vez em Breaking Bad, ele se apresenta como o operador suave do cartel, um gerente intermediário, mantendo o caos do Salamanca sob controle enquanto preservava a ordem nas fileiras. Acredite, não era um trabalho fácil. Não com Hector Salamanca, que queria nada mais do que a morte de Gus. Na superfície, o relacionamento dele com Gus Fring parecia um acordo de negócios inteligente. Bolsa reconhecia como Gus era importante para o cartel, mas nunca percebeu que Gus o estava usando. No início, Gus interpreta o papel cooperativo, usando a influência de Bolsa para solidificar seu império de drogas, enquanto expandia suas operações. Essa parceria nos bastidores permitiu que Gus construísse seu disfarce com os Los Polos Hermanos e financiasse secretamente seu superlaboratório em escala industrial. No entanto, Gus via Bolsa não como um parceiro, mas como um obstáculo. Vejo as coisas com clareza suficiente. Quando um agente da DEA é baleado, toda Washington começa a latir. Alguém que o ligava muito estreitamente às regras do cartel e limitava sua liberdade. Para Gus, obstáculos nunca são permanentes. São apenas problemas esperando para serem resolvidos. E as soluções deles são tão sutis quanto impiedosas. Bolsa teria que morrer. Gus avisa a DEA sobre a localização de Bolsa. O que se segue é uma operação dramática, com tiros voando, e Bolsa encontrando seu fim nas mãos de agentes federais. É uma eliminação limpa, apenas um rival poderoso apagado do tabuleiro. Em um único movimento, Gus desestabiliza a liderança do cartel, remove uma grande ameaça às suas ambições e abre caminho para ganhar mais poder. Então aqui está a questão sobre Gus Fring. Se ele oferece uma parceria a você, provavelmente não é porque gosta de você. Ele já está 10 passos à frente, calculando exatamente quando e como você será removido do caminho dele. Mas ele não havia terminado. Seu próximo alvo era o chefe de todos os chefes do cartel, Dom Eladio Buente. Gus aparece na casa de Dom Eladio como se estivesse pronto para fazer as pazes, não para a guerra. Ele leva uma garrafa sofisticada de tequila, Zafiro Añejo. Veja bem, não era apenas uma garrafa qualquer de tequila. Era uma armadilha. Gus não estava procurando confraternizar tomando doses. Aqui é onde fica realmente frio. Gus não envenena apenas Dom Eladio. Não, ele envenena toda a festa. E o mais impressionante, ele bebe também. Isso mesmo. Gus está sentado ali, bebendo o mesmo veneno que todos os outros, arriscando a própria vida só para garantir que ninguém suspeite. Isso demonstra compromisso com o objetivo. Os outros estão rindo, brincando, achando que tudo está bem, e Gus está ali, calmo como um pepino, esperando o veneno fazer seu trabalho. Nesse ponto, você sabe que Gus é um vilão de outro nível. Ele pediu licença para usar o banho e aproveitou a oportunidade para vomitar o veneno antes que causasse um efeito sério nele. E então, conforme o veneno começa a fazer efeito, e as pessoas começam a cair como moscas, Gus nem sequer sua. O olhar no rosto de Dom Eladio diz tudo. Ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Ele não estava apenas morrendo. Todo o império dele estava morrendo junto com ele. Dom Eladio está morto, toda a sua equipe se foi. E Gus continua de pé, parecendo que acabou de terminar uma reunião de negócios. O que torna Gus tão assustador é que ele nem parece aproveitar até o momento em que vai esfregar na cara do seu arqui-inimigo, Hector Salamanca. Este jovem, você se lembra dele? Até agora, Gus conseguiu fazer tudo isso sem nunca sujar as mãos. Ele é o tipo de vilão que tomaria uma xícara de café antes de pisar sobre um corpo e nem piscaria. Mas aqui é onde fica ainda mais gelado. Gus logo nos mostra que pode ser um assassino de sangue frio, quando mata Victor, um dos seus homens. Apesar de esta ser a cena mais sangrenta da série, a expressão no rosto de Gus estava completamente neutra. O pobre Victor havia sido leal,
Mas você sabe como é. Basta um único erro para acabar morto. Essa cena foi um ponto de virada para Walter. Nunca ele havia ficado tão aterrorizado, e agora tinha certeza de que Gus iria matá-lo. Era só uma questão de tempo. Exceto que ele matou Gus primeiro. Mas como ele iria eliminar um gênio do mal como aquele? Gus tinha tudo planejado, mas não previu a fera que iria se levantar dentro de Walter. Eu não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo. Walter White, que começou como um professor de química tímido, lentamente se transformou no Heisenberg que todos amamos odiar. Gus, de certa forma, foi quem empurrou Walter para o limite. Ele forçou Walt a parar de ser tão correto e começar a pensar como um criminoso de verdade. E honestamente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o ego de Walt. Mesmo que isso significasse perder a alma no processo. O monstro que Gus criou foi o homem que o eliminou. Gus saiu de forma espetacular, com certeza. Ele foi explodido junto com Hector Salamanca em um confronto verdadeiramente épico. Mas o homem teve alguma satisfação nos momentos finais. Quando a explosão aconteceu, Gus sabia que Hector também não sairia vivo dali. Ele deve ter ficado satisfeito, sabendo que seu pior inimigo, o homem que matou seu amigo, morreu junto com ele naquele dia. Não poderia haver um final melhor para um vilão como Gus Fring. Mesmo nos últimos momentos, ele saiu parecendo impecável. Se você gostou deste vídeo, então vai querer ver as muitas vezes em que Walter deveria ter desistido do seu parceiro confiável, mas desastroso, Jesse Pinkman.